Olá, então, boa noite a todos, a todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, a mais uma reunião de estudos aí para nosso PDE, né? Que se aproxima, né? Temos aqui a segunda reunião das 4 que teremos. Chegamos aí hoje, no final dela, com 50% do tempo cumprido. Olá, prof. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Nós temos, além do estudo da língua portuguesa, né, nós temos também os estudos aí no sábado, né, com alguns que estão fazendo também dos fundamentos da educação. Eu sempre gosto de lembrar aqui no começo, fundamentos da educação são 5 questões, normalmente são as 5 primeiras, eu não sei se vocês já pegaram ali a primeira prova para resolver, né, a prova do ano passado, do ano retrasado, no caso. Eu já compartilhei ela também algumas vezes, e é um parâmetro, né? A prova da Consulplan, esse instituto que tem feito todos os concursos aqui no estado do Paraná, fez o concurso dos professores, né? QPM, que assumiram recentemente, fez também o teste seletivo para os professores PSS, foi o que fez o nosso PDE há 2 anos e vai fazer novamente esse daqui. Eu tenho algumas preocupações, assim, com relação a estudar para essa prova, porque vocês sabem que a gente vive, né, atualmente aí na era da inteligência artificial, e alguns dos concursos, alguns dos testes que a Consulplan tem feito, tem usado questões de inteligência artificial. Inclusive, por isso que no meu material, tanto de Fundamentos da Educação, eu estou trabalhando com 3 temáticas no Fundamentos da Educação. Aliás, depois, mesmo quem não está no grupo lá, né, algumas coisas, algumas dicas, assim, mapa conceitual, eu estou também, já falei no encontro passado, eu gosto bastante de podcast, talvez não, eu vou gravar uns podcasts, tanto da temática de Fundamentos da Educação, quanto de língua portuguesa, e a minha preocupação é com as nomenclaturas, porque como eles usam inteligência artificial para fazer as provas, algumas questões é bem evidente que é da inteligência artificial, então acaba caindo muita nomenclatura, muita terminologia, e eu fiz aquela pesquisa anterior, pedi para vocês responderem aquele Forms, no final da reunião aqui eu também coloco um link do Forms para vocês fazerem uma avaliação deste encontro e de contar o que vocês acham, como que foi, e quais as expectativas, né, que tem com relação aos futuros. E, assim, eu tenho percebido que há uma grande preocupação com relação a isso, a terminologia, a nomenclaturas, a coisas muito específicas. Porque a inteligência artificial, você sabe como é, né? A gente joga um texto e pede para elaborar algumas questões a respeito daquilo ali, e ela vai produzir para a gente, né, dentro daquele contexto. Então, eu tenho, para produzir este material, para produzir algumas questões, usei inteligência artificial para produzir algumas questões também que eu vou colocar mais logo nas sequências aí. Por enquanto eu estou trabalhando só com as questões que caíram na última prova, mas a gente vai trabalhar com umas questões que a inteligência artificial também produz sobre esses temas aí. E dá para ver, né, que a questão de memorização, de decoreba, que é o termo que a gente usa mais, continua muito presente nos concursos, especialmente agora, né, com o uso da IA. Eu vejo, né, eu acredito que já falei na primeira reunião, mas eu gostaria de falar, hoje nós temos o prof. Rafael, o prof. Paulo por aqui com a gente, né, que não estava na semana passada, mas, assim, a gente fez aquela revisão geral de literatura, né, trazendo, né, espero que vocês tenham conseguido compreender de maneira assim, né, vendo o vídeo lá, a gente fez aquela revisão zona geral de literatura, e a minha ideia hoje é fazer de linguística e linguística textual. Então, a gente vai trabalhar muito com nomenclaturas, com terminologias, com conceitos de linguística e com linguística textual, que também caiu bastante na prova do primeiro PDE, né, que teve esse formato. Repetindo, né, que pode ser que algumas questões sejam produzidas por IA, então a questão da nomenclatura, a gente não pode ter certeza do que pode cair. Para estudar, me manteria fiel àquele programa.
né? O programa de provas. Pega o programa de provas e é isso que a gente está fazendo. Eu fiz isso no material e que nós estamos fazendo aqui nos encontros. Como são 4 encontros, então a gente vai trabalhar, né, toda aquela temática em 4 encontros. O primeiro a gente trabalhou só literatura, porque era a parte maior. Agora nós vamos trabalhar com a linguística textual. Pretendo no próximo, no terceiro encontro, trabalhar com gramática. Vamos, assim, ver as partes da gramática e toda aquela parte de morfossintaxe, de fonética, que é uma questão que a morfossintaxe ainda nós trabalhamos, né, na educação básica. Agora, a fonética, eu acho que faz tempo, né? As únicas coisas de fonética que se trabalha dentro da sala de aula, que a gente sabe bem, sem lembrar lá dos nomes dos fonemas, né, como que são produzidos os fonemas, o ponto de articulação, toda aquela decoreba, né, do nosso sistema fonador que precisa saber na fonética. Nós também temos as coisas que trabalham mais em sala de aula, que é acentuação gráfica, separação de sílabas, a tonicidade, né? Então, isso aí é uma questão mais tranquila, porque a gente trabalha em sala de aula. Por que eu estou falando isso também no início? Porque existem, eu não sei, vocês já fizeram um teste para saber se vocês são mais visuais, auditivos, sinestésicos, se vocês são mais daqueles que conseguem memorizar ou se são aqueles que precisam saber o contexto para compreender o conceito. Eu, no nosso primeiro encontro do Fundamentos Básicos, eu não sei se eu me fiz compreender bem, né, assim, mas para preparar para um teste, para um concurso, é muito importante saber o perfil que nós temos para aprender e para estudar determinadas coisas. Se eu tenho um perfil que decora fácil, que é aquela memória fotográfica, né? Decora fácil os conceitos e tal, tranquilo, segue por aí, né? Decora tudo o que puder, memoriza o que for possível. Se não é muito bom de memória fotográfica, de decorar, de memorizar as coisas, aí é a ideia do contexto, né? Do conceito, entender o conceito das coisas. E hoje, falando de linguística, nós vamos ter ambas as coisas, né? Alguma para decoreba e algumas coisas assim que é mais conceito, que a linguística atualmente anda muito junto com a filosofia, né? Tanto que depois do Mikhail Bakhtin, né, que acho que ele que construiu o conceito de filosofia da linguagem, aí a gente fala muito de linguagem junto com a filosofia, e aí é pensamento, né, conceito, é ideia, não adianta querer decorar, às vezes, algumas coisas nesse sentido. Agora, outras é bem decoreba mesmo, tipo, dentro da linguística textual aí, os elementos de coesão, principalmente os conectivos, né? Todos nós temos que saber decorado as conjunções subordinativas, as conjunções coordenativas, os advérbios, as locuções adverbiais e todos os elementos que promovem, né, essa coesão do texto. Então, é por aí a ideia hoje, né? Quem participou aqui no último encontro sabe que o meu jeitão aqui de cursinho preparatório, eu venho de uma bagagem de cursinho preparatório para vestibular e para Enem, né? Então, é o tempo inteiro eu falando nessa dinâmica aqui, por isso, se por acaso vocês cansarem uma hora, né, levanta a mão, pergunta, eu brinco, conta uma piada, faz alguma coisa para dar uma relaxada, né? Se ficar muito cansativo eu falando aqui o tempo todo para vocês. Eu coloquei hoje nos slides 2 trechinhos do filme Sociedade dos Poetas Mortos, 2 trechinhos bem curtos. Vocês já assistiram esse filme com certeza, né? Sociedade dos Poetas Mortos é um clássico, né, para professores. E eu separei 2 trechinhos ali que, de repente, vai dar uma quebrada nessa dinâmica de eu ficar falando aqui o tempo todo. Tem 3 links de vídeos no YouTube, mas um deles é de 30 e poucos minutos. Não se preocupem que aquele eu não vou passar. O vídeo aqui eu só vou comentar, né, a hora que a gente chegar lá nele. Então, hoje nós vamos falar aí das concepções da língua, linguagem, sujeito, texto e sentido dentro da ótica da linguística, né? Vamos trazer aqui desde o Ferdinand Saussure, que é chamado o pai da linguística moderna, né? Até os mais contemporâneos, e temos alguns vivos aqui no Brasil, né? Círio Pocente, tem o Banho, né? Marcos Banho, do Preconceito Linguístico, enfim,
Nós temos linguistas no Brasil bastante famosos, né? E que fazem uma análise diferente da interpretação do texto, da leitura e até mesmo da gramática, né? Essas coisas estão muito interligadas. Inclusive, vários ganchos aqui a gente vai fazer com o encontro da semana passada, por isso que eu até pedi para vocês verem o vídeo antes, né, da semana passada, porque algumas coisas de literatura, especialmente no que diz respeito ao conceito de texto, né, nós vamos fazer aqui uns ganchos nessa segunda parte ainda mais, da estrutura, coesão, coerência e progressão textuais. Esses tópicos aqui estão lá no programa. Então, olha, para vocês acompanharem, a proposta dos 100 minutos é mais ou menos essa daqui. Aqui eu estou quase terminando já esse primeiro momento de concepções de língua, tem a foto do Saussure aí, né? A gente vai falar um pouco da língua, qual que é a concepção que ele trouxe e outras concepções que existem hoje. Por falar nisso, concepções, conceitos, né? Existem muitas concepções, e aí eu acho que para ficar mais fácil de compreender, vamos trabalhar com dualidades. Não é querer ser maniqueísta demais, mas vamos trabalhar com os opostos. Até porque a gente vive atualmente numa sociedade, politicamente falando, muito polarizada, né? E hoje em dia a gente não tem mais espaço, parece, para estar meio no meio. Ou você está num polo, ou você está no outro polo, né? E aí eu acho que para entender as concepções de língua, de linguagem, que depois a gente vai falar também mais uns 15 minutinhos de linguagem, é importante entender principalmente essa polarização dos conceitos. O que é o conceito do Saussure, que é muito mais estruturalista, o conceito dos formalistas, né? E o conceito mais bakhtiniano, mais histórico-crítico, mais do Vygotsky, né? Que é um conceito que vem mais contemporâneo e que, inclusive, o que os brasileiros vivos, né, usam, são esses conceitos mais contemporâneos. Então, aqui uma meia horinha para a gente falar de conceitos de língua e de linguagem. Aí tem meia hora para falarmos de sujeito, texto e sentido, que é um outro tópico para a gente estudar. A palavra sujeito aqui, nossa, quando eu fui preparar esse material, né, estudar, pesquisar sobre isso, é muito amplo, né, esse termo sujeito. Meu Deus, ele vai flertar com a filosofia, né, para trazer dentro da linguística, e aí dentro do texto e o sentido, né, tem bastante coisa para falar. Inclusive tem até um livro, né, da Igdori Koch, que provavelmente vocês lembram dela, a Igdori Koch, uma senhorinha assim, baixinha, magrelinha, coitada, né, mas uma, ela é assim, uma sumidade na linguística aqui brasileira, né, então a dona Igdori Koch fez, né, tem esse livro com um capítulo inteirinho dedicado ao sujeito, texto e sentido, que a gente vai falar sobre isso uma meia horinha. E aí, quando entrarmos na estrutura, coesão, coerência e progressão textuais, que é a linguística textual, né, falando desde os gêneros até essas questões de coesão e coerência, mas acho que tranquilamente a meia hora não vai ser suficiente, né? Vamos tentar fazer com que o tempo dê, mas não vai ser suficiente. E eu deixei ali um tempinho de 10 minutos no final para a gente resolver algumas questões da prova, que caiu no último concurso. Dessa prova, né, temos algumas questões que estão relacionadas com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Gente, estou falando muito rápido, tá tranquilo, estão me ouvindo bem, tá tudo suave. Então, beleza. Então, continuamos aí nessa toada, tá? Vamos para essa primeira ideia de concepções de língua, em que eu coloquei a fotinha do Ferdinand de Saussure. Nós temos em quase todo o material de ensino médio, da primeira série de ensino médio, logo no começo, essa distinção do que é linguagem, o que é língua e o que é fala. A linguagem, normalmente, é um termo bem mais amplo, né? Porque a linguagem faz parte da cultura de um povo. O mais amplo é a cultura, né? E aí vem a linguagem, essa cultura se manifesta por meio da linguagem, que é o sistema de signos linguísticos que uma determinada cultura se expressa por meio desse sistema que é a linguagem.
A língua, desde o conceito, na verdade, do Saussure, a língua é um conjunto de palavras, de regras, de normas gramaticais. Então, a língua está muito mais associada à regra. E a fala é a manifestação disso tudo, né? É a forma pessoal, ou até às vezes de um determinado grupo social se expressar. Mas a fala, o Saussure é que trouxe primeiro essa diferença. Vocês lembram dos professores de linguística falando em francês, la langue, la parole, né? Da langue, la parole, da língua e da fala, né? Que são duas instâncias que são opostas. A língua, aquele sistema de regras, e a fala muito mais liberal, digamos assim, né? Não está presas a regras, né? Tanto que a fala, hoje em dia, nós aceitamos, dentro do conceito de variação linguística, todas as variações. Dentro da fala não existe erro. O nosso colega daqui do Brasil, Marcos Banho, o livrinho dele lá, Preconceito Linguístico, fala livrinho não no sentido de menosprezar, mas vocês conhecem o livrinho, né? Uma hora eu pego ali, ele tá ali no armário, é um livrinho bem pequenininho, né? O Preconceito Linguístico, e tem mais de 50 edições atualmente esse livro, e que o Marcos Banho traz essa ideia, né? De que não existe erro, é um preconceito querer achar que a língua padrão formal, a de prestígio, é correta e as outras são erradas. Esse é o grande preconceito. E a fala, então, está dentro desse foco do indivíduo, né, que não precisa se submeter a regras, ele adequa a sua linguagem conforme os contextos, conforme as situações. Então, o conceito de língua é esse, né? Ela pode ser entendida de diversas maneiras. Mas o que nós compreendemos aqui nos princípios de linguística geral, determinado pelo seu Ferdinand Saussure, então, são as regras, as normas, a língua está muito atrelada a um sistema, né, que rege, né, que normatiza determinadas convenções que nós temos. Já né, a linguagem como uma prática social, aí a linguagem, eu acho não, assim, pelos estudos que a gente vê, o, na segunda metade do século XX, né? Se a gente pensar, de onde que vem os estudos linguísticos? A linguística chamada, inclusive é chamada de linguística moderna, porque o Ferdinand Saussure é do princípio, né? É início do século XX. Aí o século XX foi uma doideira, né? Teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e esse contexto histórico fez borbulhar muitas teorias em várias áreas. E nesse conceito surgiu a tal da linguística moderna, surgindo com Ferdinand Saussure no início do século. Só que a metade do século para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, aí veio a Guerra Fria, um mundo polarizado, né? Essa questão da polarização não é de hoje, portanto, né? E nós temos então um novo conceito que começa a surgir, né? E o Bakhtin é o grande, acho que os dois teóricos que aparecem aqui, né? Bakhtin e Vygotsky, são dois, o Vygotsky muito mais ligado à educação, né? O que a gente chama de educação hoje aqui nós temos Pedro Demo, temos outros autores no Brasil que chamam de educação histórico-crítica, mas assim, essa criticidade, essa leitura de crítica social vem ali da metade do século para cá, e na educação Vygotsky é um grande expoente, e na linguística é Mikhail Bakhtin. Então, a partir dos estudos do Mikhail Bakhtin, ele não entende a língua como o Ferdinand Saussure entendia, que é só uma norma, uma regra, né? A língua é esse sistema de normas, sistema de regras. O conceito de língua para Bakhtin e para os linguistas mais modernos, assim, pós metade do século XX, a linguagem é o que é o mais importante. E a língua, então, existe não só para ser um sistema de regras e normas, mas ela existe para promover a interação social. E aí, meio que se fundem, né, os conceitos de língua e linguagem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que respirei de maneira inadequada.
Então, na linguística da metade do século XX para cá, começa a surgir um conceito de língua e sociedade. Né? A linguística começa a se preocupar não apenas em determinar certas normatizações, mas também o uso que é feito dessa linguagem e que ele está sujeito a mudanças. Então, começam a surgir vários estudos, né, com relação a contextos, a intencionalidade, até mesmo a posicionamentos, que vai culminar com a análise do discurso, que a análise do discurso talvez seja uma das últimas teorias, né, que a gente tem que da linguística, que vai estar muito ligada a esses conceitos iniciais de Mikhail Bakhtin, né, de a linguagem fazer parte de um contexto social, e aí tem muito a ver com a comunicação, com a interação social. Esse exemplo, né, que é colocado é que a língua é algo dinâmico, algo que vai se construindo ao decorrer do tempo, vai se mutando dependendo do lugar. Foi por isso que surgiu daí a ideia, né, das variações linguísticas, por exemplo. Então, ó, vamos pensar, trabalhando com polarizações. Surge de uma maneira muito estruturalista, muito estrutura, de pensar em normas, em regras estruturais que determinariam. Dava para pensar naquela época que se uma pessoa estudasse a gramática, as regras, as normas todas, ela estudasse bem, ele se tornaria um falante ouvinte ideal. Ele falaria e ouviria uma língua ideal porque ele dominaria todas aquelas regras. Depois foi vendo que não é bem assim, que as pessoas aprendem a se comunicar, aprendem a falar sem necessariamente dominar as regras formais. Então surge a ideia do que é regra formal, formalidade, o que é informalidade, e esses teóricos modernos trouxeram essa possibilidade, né, de a gente entender mais a informalidade. E o conceito de linguagem, então, hoje está muito associado a isso, englobando todas as formas de expressões humanas, assim. Pode ser, inclusive, a linguagem não verbal. Hoje em dia, nós falamos que a comunicação, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Quando vocês perguntam para um estudante o que é um texto, normalmente, o que um estudante fala quando se pergunta para ele o que é um texto? Ele pensa, logo, a maioria dos estudantes fala que é um conjunto de palavras. Quando não fala que é um monte de palavras, né? Um conjunto de palavras. Esse é um conceito lá mais antigo, né? Mais do estruturalismo mesmo. Hoje nós temos a ideia que um texto é um ato de comunicação. E aí pode acontecer de maneira verbal, de maneira não verbal, pode acontecer de maneira multissemiótica, né? Que é o texto misto. Então, a linguagem como uma prática social é um conceito que dá para chamar, a gente chamava o Saussure de moderno, linguística moderna, o pai da linguística moderna, mas ainda assim os conceitos dele são bastante antiquados para os dias de hoje, quando surge uma linguagem muito mais engajada socialmente, digamos assim. Então, dentro desse rolo todo, né, de se compreender o que é língua, o que é linguagem, o que é fala, o que é formalidade, o que é informalidade, os tipos de variações, aí nós temos aqui no Brasil a Igdori Koch, que, assim, lá nas épocas de universidade, eu fui pesquisador, né, participei de um grupo de pesquisa na universidade durante os 4 anos que eu fiz o curso de letras na Unicentro. Eu aprendi muito com a Igdori Koch a linguística textual. Eu achava que ela entendia muito só de linguística textual. Mas depois a gente vai ver, né, que ela é muito mais que a linguística do texto. Ela traz para a gente umas reflexões muito filosóficas a respeito de conceitos de língua, de sujeito, de texto e de sentido. Que, gente, está exatamente assim, esse termo na, no programa da prova do PDE. No programa da prova do PDE, um item está lá assim, ó, concepções de língua, sujeito, texto e sentido. E como a Igdori Koch tem
um capítulo inteiro de um livro falando só sobre isso, eu acho bastante importante associar o nome dela naquele tópico, porque pode ser que ela apareça por ali. Então, nesse capítulo que ela é um livro que se chama Desvendando os Segredos do Texto, ela traz o primeiro capítulo só com concepções de língua, sujeito, texto e sentido. E a linguística dela, vamos lembrar que já é pós-metade do século XX. Gente, não está escrito isso em nenhum documento. São coisas assim que a gente vai associando, mas é bem evidente a linguística estruturalista da metade anterior do século XX e pós a segunda metade do século XX já vem essa outra polaridade, que é uma linguística mais social, mais, né, histórico-crítica, e por isso surgem alguns termos assim, tipo socio-interacionismo. Olha, interacionismo, né, é um outro conceito que está muito ligado à educação, aos educadores, principalmente Vygotsky, né? E sócio-interacionismo também está muito ligado a eles. Vejam que essa concepção sócio-interacionista da linguagem, ela é vista, né, como um lugar de interação entre sujeitos sociais, ou seja, de sujeitos ativos, empenhados em uma atividade sociocomunicativa. Bom, eu vou brincando com as polarizações. Eu falei que o Saussure, né, era muito dos estruturalistas. Agora, tem um outro grupo, né, na minha época, lembro que chamávamos de formalistas, né, os chamados formalistas russos, que também era um outro grupo que tinha uma concepção de língua, de linguagem, que hoje soa um pouco mais antiquada. Um bem famoso é o Roman Jakobson. Vocês, com certeza, precisaram dar aquela aula já, uma vez, aí na primeira série do ensino médio, de falar de emissor, mensagem, receptor, referente, canal e código. Então, lá nesse formalismo do Roman Jakobson, a linguagem estava ainda sendo entendida como uma coisa meio que unilateral. O emissor é o ativo e o receptor é passivo. Você vê, até essas palavras dão essa ideia de atividade e passividade. Então, o emissor é ativo e o receptor recebe a mensagem passivamente. Esse conceito acabou sendo questionado no decorrer da história, e o que eu acho muito curioso é nós darmos aula disso ainda hoje, né? Está nos livros didáticos, a gente ainda aceita essa compreensão, só que essa linguística mais moderna, mais contemporânea, pós metade do século XX, trouxe uma outra ideia. Não existe uma unilateralidade no discurso. O emissor envia uma mensagem para o receptor, mas esse receptor não é algo passivo. Ele vai ter que manifestar expressões faciais, gestos, você está compreendendo, você não está compreendendo, no mínimo isso, ele tem uma participação na recepção. E aí, na literatura, inclusive, né, na literatura surge a famosa estética da recepção, que trouxe, o que é a estética da recepção? É que colocar o receptor, leitor, ouvinte, também como um elemento ativo. E olha, isso é muito importante a gente compreender hoje, quando nós defendemos nas escolas, na educação, metodologias ativas. Eu sei que tem muita gente que acha que é modinha, que é modismo, metodologia ativa, mas não é. Isso faz tudo parte de um contexto muito maior. Porque lá na primeira metade do século XX, quando existia essa ideia de unilateralidade das coisas, vem desde o iluminismo, pelo que eu me lembro. Porque a ideia de ensino, de aprendizagem, é o professor que é um iluminado, né? Professor tem a mesma origem da palavra profeta, que é o iluminado, e aluno, aluminum, né? Luminum de luz e o a de negação da luz. Então o professor é um iluminado que transmite o conhecimento para aquele ser sem luz. Esse é um conceito bem desde o iluminismo até
metade do século passado, né, que vinha a educação, vinha a linguística, vinha tudo mais ou menos nessa ideia de ser mais unilateral. Depois, né, de todo esse contexto mundial aí de Guerra Fria, de polarização, de começar a estudar um pouco mais a sociedade, começa a surgir pessoas mais críticas e entender as coisas de maneira diferente. Ó, peraí, né? A comunicação não é apenas de um lado, né? Ela é interacionista. Há uma interação social, socio-interacionista, porque o emissor tem que interagir com o receptor, que também interage, né? E por isso ela é sociocomunicativa. Gente, eu não sei se vocês gostam de etimologias. Eu gosto muito de entender as coisas por causa da etimologia da palavra, né? A palavra comunicação. De onde que vem a palavra comunicação? Né? Do verbo comunicare, do latim e tal. Mas o que tem na raiz? O que tem na base da palavra comunicação? Tem a palavra comum. Olha, o que é a palavra comum? É que é comum, que é genérica, que é comum a todos. Como que nós ensinamos para os nossos aluninhos lá pequenininhos o que é substantivo comum e o que é substantivo próprio, né? O substantivo próprio que é específico, que é particular, que é de um. E o comum não, que é comum a todos, que é genérico, que é geral. E a palavra comunicação tem na sua raiz esse comum. Então, o que é, na real, a comunicação? É uma ação de tornar comum essa mensagem. Por isso que não dá para entender o receptor, o ouvinte, o leitor como passivo, né? Apenas como receptor. Porque o que o emissor, escritor, autor, falante está fazendo, ele está colocando em comum uma mensagem. Né? E aí a comunicação é a ação de colocar em comum essa mensagem. E aí, o conceito, né, a concepção de língua, então, não é apenas aquela de uma regra, uma norma, um livro que está registrado tudo como que deve ser, né? Mas ela vem com esse conceito de interação, de interacionismo, socio-interacionismo, que é uma interação entre esses dois seres aí, no mínimo o emissor e o receptor. É, bom, esse é o primeiro, né, a primeira concepção que é colocada ali no livro dela. Então, um outro conceito que ela traz aqui é predomínio ou exclusividade da consciência individual no uso da linguagem. Essa crença de que o sujeito é emissor, o emissor é ativo e o destinatário, né, que é o receptor, não é passivo, é esse conceito, né, que a enunciação aí proposta, né, existe até a chamada teoria da enunciação. Então é compreender que a língua é a representação de um pensamento, tem uma intencionalidade, ela é um produto lógico do pensamento, e o autor vai transmitir esse pensamento de maneira lógica, essa mensagem, para que o ouvinte capte essa mensagem. Porém, ele, né, o sujeito emissor, é ativo e o destinatário não é ativo, é um conceito mais antigo, antiquado, né, que ficou um pouco para trás, mas que ainda nós precisamos ensinar. Então, essa questão de exclusividade do individual, que o eu que fala, né, o emissor, que é o eu, eu até li alguma coisa assim que demorei a entender, falar, esse é um conceito do liberalismo. Por isso que eu trouxe aqui a ideia de iluminismo, né? Eu gosto muito de relacionar com os contextos políticos, sociais, econômicos da época. Então, o que é o liberalismo? Né? O liberalismo traz essa ideia do eu, do individual. E aí, é claro, afetou todas as ciências, todas as teorias, inclusive na linguística, né? A ideia do eu ter essa primazia sobre o outro. Por falar entre eu, né? Não vou falar entre mim e o outro, entre eu e o outro mesmo, que é um conceito do Bakhtin. Isso é um dos princípios, né, do interacionismo, né, dessa linguística mais crítica, né, esse eu e o outro, né? Não é apenas o eu que
determina o sentido da mensagem, o outro também, né? Ele vai entender da maneira que ele achar interessante. Bom, um outro conceito que tem nesse capítulo do livro da Enguidori Koch, Enguidori Vilaça Koch, é o conceito de assujeitamento. Então, se naquela concepção anterior ali, que o eu, né, da enunciação, o sujeito da enunciação, é todo poderoso, responsável pelo sentido, e de uma maneira unilateral ele transmite a sua mensagem, o seu conteúdo para o ouvinte, leitor passivo, ele já não é mais dono também do seu discurso, porque ele está transmitindo aquilo ali. Vocês já devem ter ouvido falar, que é um conceito, né, do Bakhtin também, que não existe nenhum discurso novo. Tudo o que tinha que ser dito já foi dito, né? Ó, o que eu estou falando para vocês aqui, porque eu estudei, porque eu ouvi, né? Estou falando, me baseando. A gente aprende a falar observando, aprendendo com os outros. Então, essa questão do assujeitamento, essa ideia novamente, né, da unilateralidade do discurso, de um eu autoritário, eu vou chamar assim, eu autoritário, sujeito da enunciação, ativo, que vai transmitir a sua mensagem para aquele outro passivo. Tem alguém dando um joinha para nós aí, Prof. Vera? Dá um salve para ele. Outro que aparece aqui, né, muito interessante, quando vai se falar em ideologia, né, nós temos o Foucault. Né? O Foucault é outro que traz aqui que ele diria que, embora seja do sujeito que nasçam os discursos, ele não é o centro do seu discurso, nem tem o poder de decisão. A escolha, estratégias de produção discursiva na concepção da análise do discurso. Ele pensa ter domínio sobre o que diz. No entanto, uma ideologia que perpassa as relações sociais e determina seu discurso. Então, aqui que está a ideia, né, que é muito do liberalismo, essa priorização do eu, né, colocar o eu acima do outro. E se a gente está falando de polarização no mundo, de Guerra Fria, de um lado o comunismo, do outro lado o capitalismo que defende o individualismo, né, que defende muito esse ego individualista do eu, eu até gosto da palavra individualismo, de dissecá-la também, de negação, divide, de dividir, né, dual, de dois, e o ismo, que é uma maneira de viver. Então, o que é o individualismo? É aquela maneira de viver uma pessoa que não divide nada em dois. E aí, esse eu autoritário, sujeito da enunciação, senhor de si, né, que foi concebido na até a metade anterior do século XX, começa a perder um pouco essa credibilidade nessa segunda metade do século XX para cá, justamente por entender que não é só o eu. Agora nós temos outros tipos de política, temos, por exemplo, a ideia do social, do comum, né, que há muitos formalistas russos, muita dessa gente estava ligada, inclusive, a questões políticas, né? E a palavra comunismo, socialismo, tem na sua raiz também o comum, tem o social. E isso veio passar para a linguagem, né? Ó, gente, vem Marx, todo mundo sabe que Marx é o pai desse negócio todo aí, né? Foi ele que, junto com Engels, que colocou lá o Manifesto Comunista, que publicou o Capital, e influenciou o que a gente chama de comunismo, de socialismo. E o Mikhail Bakhtin, que é o que a gente está falando agora, que é um dos caras que abriu assim o conceito de linguística para essa interação social, histórica e crítica, o Bakhtin tem um livro do Bakhtin que se chama Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, para entender essa linguística pós metade do século XX para cá, do contexto da Guerra Fria, é muito engajada nessa filosofia comunista, socialista, né, ou outro ista mais social que vocês queiram dar. E aí, esses filósofos vão não assim se preocupar especialmente com o eu apenas, como era do liberalismo, do capitalismo, que se preocupa mais com o eu. O socialismo já vai se preocupar com o outro,
Então é eu e o outro. Por isso que surgem aí essas teorias novas, né? O lugar de interação, essa nova visão interacional, dialógica, né? Agora começa os Ds, né? De dual, de dois, porque não é mais o eu, o senhor de si, o dono do negócio todo, né? Eu tenho que me preocupar com o outro também. Aí começam a surgir ideias de que o outro é responsável na interpretação do texto, porque ele pode entender de uma maneira diferente o que o emissor falou. O emissor, eu, fala, mas o receptor pode entender de uma maneira diferente. Então, esse lugar de interação, os sujeitos são dois, não é apenas o emissor, mas é também aquele receptor que vai receber a mensagem e os dois se constroem juntos na comunicação. A comunicação não é isso que está acontecendo aqui, eu falando, né, o tempo todo para vocês, né? A comunicação é dialógica. A comunicação prevê que o outro interaja, né? Que por isso que surge então essa palavra interativa, interacionismo, interação, que é uma palavra que vai surgir aqui não apenas no livro da Igdori Koch, né, mas nos livros que vão trazer esse novo conceito aqui. Então, olha, eu comecei brincando, gente, vocês não me levem a mal, mas a gente vai trabalhar muito com essa questão da polarização. Ó, então, tinha um grupo que era mais liberal, priorizava o eu, assim, esse eu era o mais importante, porque dentro do contexto do individualismo, do capital, é esse, né? E existiu, na metade do século para cá, pós-Guerra Fria, né, a possibilidade de ver um outro tipo de discurso, que é o que mais ou menos está vindo ainda até os dias de hoje, né, que é esse discurso interacional, né, interação entre os dois lados. Bom, aí tem outro tópico no programa, que é a linguagem como ato comunicativo. E aí eu fui buscar o esqueminha do Roman Jakobson. Então, esse esqueminha do Roman Jakobson, o emissor, né, que é o produtor, escritor, falante, transmite uma mensagem para o receptor, né, que é o destinatário, que é o leitor, que é o ouvinte. Para isso, existe um referente, que é um contexto, o assunto do qual você está falando, o código que é usado, né, a língua, pode ser se chamar assim, e o canal, que é o meio de comunicação, meio de veiculação. Bom, todo mundo já sabe disso, até porque a gente ensina também isso aqui as funções da linguagem. Está no programa, função da linguagem, quando a função da linguagem é centrada no emissor, quando eu tenho um texto predominantemente em primeira pessoa, em que esse eu está se expressando, né, as suas emoções, seus sentimentos, ele está falando dele próprio, nós temos uma linguagem chamada de emotiva, né, que é aquela que está centrada no emissor. Quando está centrada no receptor, que é o destinatário, é aquela linguagem que a gente chama de apelativa, né, porque está centrada no tu, naquele que ouve. Enfim, vai ter lá ainda a fática, a metalinguística, a poética e a referencial, que são as funções da linguagem que estão ligadas a esses, são chamados elementos da comunicação. Mas vamos falar, elementos da comunicação lá para o Roman Jakobson, que é daquela escola, vou chamar assim, né, da escola do anterior as novas mudanças que aconteceram depois que veio Mikhail Bakhtin, depois que vieram Vygotsky, depois que veio esse povo mais crítico, né? Então, ele era desse grupo lá, dos formalistas russos, né, o Roman Jakobson, entendendo que esses aqui são os 5 elementos primordiais da linguagem. Então, para que exista comunicação, não da linguagem, da comunicação, ele falava assim, né, que os 5 elementos da comunicação são o emissor, a mensagem, o receptor, que é quem fala, o assunto que é falado e quem vai ouvir, né, o contexto em que isso é dito, o código que é usado e o canal. Então, ele colocava isso como comunicação. Para ele, era isso que é comunicação. A linguagem para ele, né, trazia apenas esses elementos. Agora, né, dois autores mais novos, Roland Barthes e o Foucault, aparece aqui de novo,
né? Vai trazer nesse novo, falando da polarização agora, de uma linguística mais atual, né? Ele vai trazer novamente, esses dois, né? Trazem a ideia de que a linguagem não é só aquilo, né? Que o Roman Jacobson acabou de falar ali atrás. Um emissor que transmite uma mensagem para o receptor usando um canal, um código e determinado contexto. Essa produção de sentido tem que considerar muito esse conceito que a gente está chamando de sócio-interacionista, de crítico, de social, porque o foco não está só na transmissão da mensagem, do emissor transmitir a mensagem para o receptor. A linguagem não é apenas essa transmissão de uma mensagem, né? A linguagem nesse contexto, que se nós estamos entendendo bem que é interação, que é eu e o outro, tem uma porção de coisas a mais, né? Inclusive, relações de poder, ideologia, contexto, a intencionalidade do autor. Então, não dá nessa ideia mais atual e mais moderna de entender que a produção do sentido é aquela que o autor quis que o receptor soubesse. Havia, até um tempo atrás, esse tipo de pergunta em literatura. O que o autor quis dizer? Gente, essa pergunta, o que o autor quis dizer com isso, é uma pergunta bem antiquada, porque remete àquela ideia de que o autor é o eu todo-poderoso, autoritário, que está dizendo o que ele quer dizer. O Mário Quintana, que acho que nem estudou linguística, né? O Mário Quintana, poeta gaúcho, ele brincava com essa frase, ele falava assim, ó, quando alguém pergunta o que o autor quis dizer, um dos dois é burro. O Mário Quintana brincava assim. Quando alguém pergunta o que o autor quis dizer, um dos dois é burro. Gente, mas assim, para a gente entender de uma maneira bem lógica, por que não faz sentido essa pergunta? O que o autor quis dizer? Porque é um conceito antiquado, lá da linguística mais primitiva, né? Dessa aí o autor diz de maneira autoritária o que ele quis dizer e o outro tem que entender aquilo que ele disse, ponto. Não, hoje não. Hoje nós temos que entender que, para ele dizer aquilo, ele teve uma intencionalidade, ele tem um certo ponto de vista, ele pertence a um determinado grupo social. Então, o discurso dele não representa só o que ele está falando, só a vontade dele, tem um monte de outras coisas. E, por outro lado, o receptor da mensagem, o você, o tu, aquela pessoa que vai ouvir, vai ler, vai receber a mensagem, ele também tem uma história, também tem uma ideologia, também tem um contexto, e a brincadeira mais interessante, que nós vamos falar mais para o final, depois, lá na próxima, na última encontro, né, que é a pragmática, na pragmática, que esse leitor ele pode interpretar uma coisa diferente do que o outro quis dizer. Né? Então, o outro, de repente, até quis dizer isso, mas eu entendi de maneira diferente. Então, a linguagem, né, a produção de sentido tem a ver, hoje, também com o receptor da mensagem, não apenas com o autor, com o eu. Gente, vocês estão vendo que eu estou trabalhando só, por enquanto, nos conceitos, né? Por isso que eu estou pedindo, ó, vamos mentalizar esse negócio da polarização. Né? Eu estou me negando a falar esquerda e direita para o contexto político, né? Porque daí quando a gente fala polarização esquerda e direita, a gente pensa só em política, mas nós estamos falando de ciência, de linguagem, de linguística, né, do estudo da linguística, e que tem muito a ver com o contexto político de esquerda e de direita, inclusive. Concepções de sujeito. Aí, novamente, né, agora nós vamos um pouco mais para a filosofia, né? Aí entra Descartes, Kant, né? E se vocês pegarem, né, tem alguns desses aí que são do século XVIII. Né? Então, qual que era o conceito de sujeito no século XVIII para os iluministas? Uma sociedade burguesa, né, que estava, assim, eu acho que no auge, né, naquela época, não sei se o auge do capitalismo é hoje, mas assim, se considerar que o capitalismo começa com o mercantilismo lá no século XV, XVI, aí o século XVIII é a ascensão completa da burguesia. As revoluções, né, burguesas francesas, revoluções industriais, trouxeram
a ideologia liberal, a ideologia capitalista liberal do século XVIII para cá, um bom tempo. E como que era esse sujeito, né? É isso que a gente estava falando, o sujeito é meio que o centro, né? Ele é o agente, ele foi sempre entendido como o dono da palavra, né? Lá naquela ideia anterior de sujeito, era isso, né? Então, o sujeito é aquele que, para começo de conversa, né? Eu sei que foi no século XV que o alemão, da imprensa, o Gutenberg, né? O Hans Gutenberg inventou a imprensa no século XV e popularizou os livros, popularizou a escrita tipográfica e conseguiu uma grande revolução, porque até ali, quem é que lia? Escrevia. Então, se a gente vai falar de linguística, vai falar de texto escrito, ali até o século XV, é um grupo muito restrito de aristocratas e eclesiásticos, né? É gente ligada à igreja e à monarquia que sabia ler e escrever. Aí, com o Gutenberg, houve uma melhora nesse sentido, de uma divulgação mais ampla, mas mesmo assim ela sempre esteve nas mãos, né, de uma burguesia, de alguém que tinha o poder econômico, que os iluministas tinham o poder econômico. E aí, então, esse conceito de sujeito, como agente da linguagem, esse sujeito que, né, é o dono da palavra, vem de lá, do iluminismo para cá, né? E talvez só termine mesmo quando começa. O Marx é fim do século XIX, né? Marx é fim do século XIX, que começam as ideias socialistas, mas assim, só veio reverberar mesmo no século XX, depois da Revolução Russa, de 1917, e aí tem muito artista, muito cientista, muitos autores, inclusive da linguística, né, que vão associar todo esse conhecimento a essas questões políticas, econômicas e sociais, né, do mundo. Então é preciso entender o contexto político, social e econômico para entender como que a gente chega a uma linguística e a uma construção social do sujeito hoje. Tá? Ó, vamos lá. Primeiro, como que era esse sujeito? Era o eu, deixa eu falar novamente o que eu falei aquela hora, individualista, capitalista, liberal, né, que era o eu que predominava, porque era da ideologia burguesa, né? Depois, no século XX, com uma outra possibilidade, mesmo que não tenha se efetivado, né, que não tenha dado certo os modelos socialistas, modelos comunistas não tenham dado certo em algumas vezes que foram tentados, mas na questão ideológica, no mundo das ideias, na ciência, ainda continuaram a surgindo algumas ideias nesse sentido. E na linguística tem muito a ver isso, né? O sujeito como construção social é esse sujeito que não é mais o capitalista burguês, né? Mas ele se comunica com o proletário, com o operário, que é esse outro. E então, o sujeito como uma construção social, essa construção discursiva é entendido dessa forma, né? Ele tem o pensamento moldado por essa sociedade. Quando eu falo sociedade comum, estamos falando de grupo, são essas ideias mais sociais, mais comuns, né, mais socialistas, mais comunistas, que tem o princípio lá em Marx, que daí vem com esses formalistas russos, o Mikhail Bakhtin, e vem trazendo para a gente até hoje essa ideia, né, de que o sujeito depende, né, de muitas outras coisas. Aqui vocês têm nesse gráfico ali, né, cultura, sociedade, comunidade, ter a ideia de sujeito histórico ou indivíduo, né? Então tem um amontoado de regras e que não são só as linguísticas, né, que fazem a construção desse ser social. Bom, e como que isso vai parar no processo de leitura e interpretação? Eu comentei, né, que atualmente nós temos a famosa estética da recepção, né, que valoriza bastante o leitor. Nós temos o conceito de obra aberta, né, que
Eu acho muito legal, gente. Vou falar que hoje em dia livro é um troço meio fora de mercado para a piazada, né? Para os jovens, adolescentes gostam mais de nem filme, a galera tem paciência mais de assistir, né? Vocês veem que eles assistem filme naquele modo rapidão, assim. Já, né? Eu não consigo aprender a fazer aquilo que eles, assim, mas assim, a ideia de livro que a gente tinha, né, de obra aberta, foi muito mais evidente agora, no século XX, porque quantos livros, quantos filmes que a gente vê que acaba e você tem a sensação que não acabou. Quantas vezes você assistiu um filme ou leu um livro e, mas, então é isso? E tipo, você fica tentando descobrir o que, que vem depois. Um adolescente, um jovem, né, que aí ele já não tem essa paciência, não tem essa compreensão de entender que o leitor hoje, o telespectador do filme, o leitor, o ouvinte, ele tem esse papel de interpretar e negociar o significado. Por isso que o autor, ele dá o início ao processo de significação. E é por isso que eu não pergunto mais o que, que o autor quis dizer, né? Porque ele não quis dizer, ele disse alguma coisa. Ele disse aquilo que ele disse, e aí cabe ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte interpretar e negociar o sentido. Às vezes eu posso entender uma coisa diferente do que você entendeu. Então, hoje o leitor participa ativamente da interpretação de um texto, trazendo, né, as próprias experiências. Chegando até aqui, eu espero não ter confundido muito a cabeça de vocês para eu conseguir fazer assim esse percurso da linguística, como que saiu da centralização do eu, emissor, unilateral, todo-poderoso, dono de tudo, dá para nós passarmos para uma compreensão do tu, do você, do outro, né, que também faz parte do processo de comunicação e que a comunicação é isso. Então, essa é a ideia do contexto geral. Gente, eu quero passar para vocês este videozinho aqui. Esse aqui é um vídeo curtinho, curtinho, que é aquele momento que falei que tem um momento que eu ia dar uma pausa aqui, né, para a gente ver um vídeo do o trechinho do Sociedade dos Poetas Mortos, que é aquele filme lá do ator Robbie Williams, né, que já nos deixou, e tem um trecho, na verdade eu vou passar dois trechos do filme que trazem justamente a discussão que a gente está tendo aqui, só que ele fala em nível de literatura, né? As duas possibilidades, as duas maneiras, já que nós estamos falando de polarização, quais são as duas maneiras que eu tenho de entender uma obra literária? Eu, como leitor, passivamente, vou ter que aceitar que seja daquela maneira que o autor, o teórico falou que tem que ser, ou eu posso me posicionar, eu posso achar alguma coisa diferente. Deixa eu ver aqui que ele está meio demorando para carregar. Vamos ver se eu consigo. Seja, só um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esta guia. Eu estou com uma outra máquina ligada ali, que caso dê ruim nesta aqui, eu passo para outra. Vamos ver. Acho que deu. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Se não estiverem ouvindo, me avisa. O parágrafo inicial do prefácio. Cavalheiros, abram seus livros na página 21 da introdução. Sr. Perry, estão ouvindo? quer ler o parágrafo inicial do prefácio intitulado Compreendendo a Poesia? Compreendendo a Poesia, pelo Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. Para entender totalmente a poesia, precisamos analisar sua métrica, rima e figuras de linguagem. Depois fazemos duas perguntas. A primeira, como foi apresentado o objetivo do poema? E a segunda, o quão importante é esse objetivo? A pergunta 1 avalia a perfeição do poema. A pergunta 2 avalia sua importância. E depois que essas perguntas são respondidas, torna-se muito fácil determinar a grandeza de um poema. Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal de um gráfico e a sua importância for marcada na vertical, então calculamos o total da área do poema e teremos a medida de grandeza. Um soneto de Byron marca muitos pontos na vertical, mas marca poucos na horizontal. Um soneto de Shakespeare, por outro lado, marcaria muitos pontos na horizontal e na vertical.
conseguindo uma área total, revelando assim ser o poema realmente bem grande. À medida que estudarem os poemas deste livro, pratiquem esse método de avaliação. À medida que sua capacidade de avaliar poemas crescer, também crescerá seu interesse e sua compreensão da poesia. Excremento. É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Nós não somos meditores. Estamos falando de poesia. Como podem descrever poesia como se fosse um concurso de música? Ah, eu gostei de Byron, dou 42 para ele, mas a música não dá para dançar. Eu quero que rasguem essa página. Vamos? Eu quero que rasguem toda a página. Vocês me ouviram? Rasguem. Rasguem! Vamos, rasguem! Obrigado, Sr. Dalton. Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Não deixem nada. Rasguem, rasguem. Adeus, J. Evans Pritchard, PhD. Rasguem, cortem. Rasguem, cortem, arranquem. Eu quero ouvir o Sr. Pritchard rasgando. Vamos perfurar isso e colocar num rolo. Isso não é a Bíblia, não vão pro inferno, não é? Mas o que é isso? Vamos, arranquem tudo, não quero que sobre nada. Não devemos rasgar os livros. Rasguem tudo! Rasguem! Arranquem! Vamos, rasgando! O que está acontecendo aqui? Não estou ouvindo rasgarem. Sr. Kitty, Sr. McAllister? desculpe. Eu não sabia que estava aqui. Estou? Está sim. Com licença. Continuem rasgando. Isso é uma batalha. Uma guerra. E as vítimas podem ser seus corações e suas almas. Obrigado, Sr. Dalton. Exércitos de acadêmicos avançando, medindo a poesia. Não vamos aceitar isso aqui. Chega de J. Evans Pritchard. Agora, cavalheiros, vão aprender a pensar sozinhos novamente. Vão aprender a apreciar as palavras e a linguagem. Não importa o que os outros digam. Palavras e ideias podem... Palavras e ideias podem mudar o mundo, né? Essa frase, inclusive, é muito famosa. Gente, eu escolhi para vocês, né, para passar aqui esse trechinho, porque traz uma ideia, né? A gente falou na semana passada, né, de poema, inclusive, interpretação de poema, e uma ideia, que é a que nós estamos falando aqui hoje, é uma ideia mais antiga, né, de leitura, aquela coisa de se preocupar muito mais com a forma, de medir a grandiosidade de um poema, de dar uma... e enquanto hoje a gente se preocupa mais com essa negociação do significado do texto, né? Que sentido que ele pode fazer para mim. É claro que daí se cai em algumas armadilhas hoje em dia, né? Aí alguns até falam, tá, mas então se cada um pode interpretar do jeito que quer, né? Então não dá nem para fazer uma prova usando um poema, usando um texto literário, porque cada pessoa pode interpretar de um determinado jeito. Mas esse tipo de questão não cai em prova, né? Essas questões abertas não caem em prova. O que cai em prova são justamente essas picuinhas, né? É a figura de linguagem, é a metrificação do poema, é a nomenclatura da rima, do ritmo. É isso que cai para selecionar, né? Porque existe o poema para o seu lado estético, lúdico, artístico, para a nossa apreciação, mas aí o pessoal que faz provas, faz seleções, faz exames, né, quer trazer uma outra ideia, acaba não se preocupando com isso, né, mas vai trazer justamente aquele conceito mais antigo, né, do texto ali como um objeto, né, que é a intenção do autor. O autor teve todo esse trabalho. É uma coisa, assim, que eu aprendi também
a respeito do texto, da literatura, como que a gente venera, às vezes, um artista. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, eu gosto muito do Machado de Assis, né? Eu gosto muito do Drummond. Só que eles mesmos nos ensinaram que o que é o poeta? Aí foi o Cassiano Ricardo que falou, né? O que é o poeta? É um homem que trabalha o poema com o suor do seu rosto, que tem fome como qualquer outro homem. É isso que é. Então, se a gente pode ficar naquela concepção formal ou estrutural, que é estrutural é lá do Saussure, formal, que é a do Jacobson, né? Ou então vir para uma estética da recepção, entender o socio-interacionismo, a filosofia da linguagem que se preocupa com o outro, do Mikhail Bakhtin, e que é uma ideia de que, né, não é uma unilateralidade o discurso, né, mas é essa interação entre o emissor e o receptor. Bom, aí nós temos vários conceitos de texto, né, porque uma das coisas que foi colocada também é a respeito da concepção de texto. O que é o conceito de texto? Em algum lugar eu li que a Ingdori Koch fala que o texto é um todo significativo, né? Esse seria o melhor contexto, né? O que é o texto? É um todo significativo. Aí alguns vão falar de conjunto de palavras, de monte de palavras, como os estudantes falam, e esquecem, né, que o texto, sendo um todo significativo, é um ato de comunicação, ele pode ser, inclusive, por meio de símbolos, de gestos, de imagem, né, que é o texto não verbal, nem muitas vezes vai precisar ter palavra. Mas na tradição formalista ou estruturalista, o texto é esse objeto fixo, né, que tem uma estrutura interna para ser analisada, para chegar no seu significado, que é o que o professor Keating estava criticando ali na Sociedade dos Poetas Mortos, né, no filme. Ele está criticando esse conceito, que o texto é um objeto fixo, que tem uma estrutura interna, que deve ser analisada para chegar ao seu significado, essa estrutura. Isso que é, então, o estruturalismo, que é o formalismo, né, de se preocupar mais com isso. O foco está na forma, está na estrutura, na maneira como foi feito, e não necessariamente no conteúdo, na poesia, né, que aquilo pode nos trazer. Aqui tem a capa, né, do livro da Igdori Koch, né? Achei ali na internet para vocês a capa. E eu não vou falar muito dessa de texto como construção do sentido, porque eu vou ficar muito repetitivo em tudo isso que eu estou falando. Depois eu compartilhei com vocês, tem o link aqui do YouTube. Esse daqui eu não vou passar o vídeo, porque vocês já devem ter visto ali, ele tem 35 minutos esse vídeo. 35 minutos, um videozinho do YouTube, que disseca esse livro da Igdori Koch aqui, né, do capítulo ali do o texto e a construção dos sentidos. Eu falei para vocês que eu conheci esta mulher, né, eu conheci pessoalmente ela, inclusive, na Unicamp, tive a oportunidade de conversar com ela uma vez, já faz mais de 20 e tantos anos, mas assim, eu conheci a dona Igdori Koch pelo livrinho Coesão e Coerência, né, e gostava muito de entender o texto a partir do que ela ensinava de elementos, de coesão, o que é coerência, aprendi muito. Daí agora, nos últimos anos, é que eu fui entender que a obra dela era muito mais vasta que aquilo, né? Que ela também vai flertando com a filosofia da linguagem e que tem muita produção, assim, nesse sentido, de filosofar sobre a linguagem, inclusive. Bom, aqui, depois, quando vocês tiverem um tempinho, tem 30 e poucos minutinhos de vídeo para dissecar esse livro aí, mas não vai dar muito tempo da gente ver por aqui. Bom, bem nos finalmente agora, né, do século XX aqui, nós temos, começa a surgir a tal da análise do discurso, né, e tem uma base, a análise do discurso é altamente ideológica, vai analisar principalmente novamente a figura do eu, ela vai se preocupar muito com o produtor do discurso. Então, texto como discurso, a análise do discurso vai novamente se preocupar com o eu, que é o emissor. Mas só que dessa vez
ela não vai se preocupar com o emissor naquela ótica de dar prioridade para ele, porque ele é o maioral, porque ele é o dono, porque ele vai transmitir a mensagem para o outro receber. Não, vai fazer essa análise de uma maneira crítica, né? A análise do discurso, trazendo o texto como discurso. Então, o texto é um discurso, quer dizer, então, que o autor tem uma ideologia, tem uma classe, ele tem uma intenção quando está produzindo tudo aquilo ali. Eu até diria que hoje, né, em épocas de internet, de fake news bastante, né, se esse conteúdo de linguística fosse obrigatório nas escolas, né, a análise do discurso fosse obrigatória, as pessoas aprendessem a fazer análise do discurso, seria muito mais interessante, né, de não se deixar levar, né, por falsas notícias e um monte de coisas que acontecem. Então, hoje, nós temos, né, novamente esse foco no eu, mas de uma maneira mais crítica, e a análise do discurso, né, vem nesse sentido. Aquela concepção de texto fixo, que é uma transmissão do eu para o tu, né? Esse daqui como eu falei para vocês, dos teóricos mais antigos, lá do Ferdinando Saussure, do Roman Jacobson, né, que é estruturalismo, formalismo, e que foram ficando para trás. Bom, eu previ aqui, que acho que vai dar tempo, tem o contraponto, né? Eu já falei, mostrei um trechinho do livro, quer dizer, do filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor Keating, né, vocês assistindo o filme sabem que é um professor muito revolucionário. Ele traz uma ideia bem diferente para uma escola bem formal, uma escola só de meninos, formal, tradicional ao extremo, e aí, por isso que o que se ensinava ali, com certeza, era tradicional, era o formal, eles iam aprender Saussure, iam aprender Roman Jacobson, né? O J.J. Pickens, né, que é o teórico da literatura que ele está falando ali, e aí aparece esse professor Keating que vai trazer esse conceito moderno. Não, gente, existe outro mundo, diferente desse daqui, que esse tipo de escola hoje é antiquada e tal. Vocês sabem o que aconteceu com o professor Keating, né? Nessa escola ali. Vocês lembram do filme? Não vou, se vocês não lembram, eu não vou dar spoiler para vocês, mas lembra que não, o que acontece com ele. Aliás, eu gosto muito de filme de escola, mas é meio triste, né? Sempre o final desses filmes de escola, sempre é meio triste, né? O professor sempre se lasca no fim, parece que a gente sempre leva ao pior. Bom, depois que aconteceu o que aconteceu com o professor Keating, olha a visão, então. O professor Keating, mandou rasgar aquela página do livro. Ele manda rasgar porque ele tem essa ideia, vamos falar, ele já é mais, era do Bakhtin, já é mais moderno, mais contemporâneo. Mas, né, não deu muito certo a dinâmica dele. Tenho mais um trechinho do filme aqui agora para encerrar o filme, só mais esse trechinho porque tem ainda a ver com esse conceito de texto que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu carregar aqui, ver se ele vai dar bonitinho, certinho. O diretor do colégio, né, depois que o professor Keating vai ser demitido desse colégio, né, aí vai ter que ter um professor provisório para assumir, vai ser justamente aquele diretor que assume, e adivinhe qual é o conceito que ele tem do texto. É justamente esse conceito, etc. Agora tá legendado. What do you mean they're all ripped out? Sir, Deixa eu ver se eu consigo. Never mind. Deixa eu voltar bem no comecinho aqui para não perder. Well, borrow somebody else's book. They're all ripped out, sir. What do you mean they're all ripped out? Sir, Never mind. Read. Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then ask two questions. One, how artfully has the objective of the poem been rendered? And two, how important is that objective? Question one rates the poem's perfection. Question two rates its importance.
And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph... Mr. Keating, they made everybody Quiet, sign Mr. it. Anderson. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Bom, eu não vou passar todo o trechinho inteiro novamente ali, né? Porque é também 2, 3 minutinhos, mas é o contraponto, né? Do outro, o outro lado, né? O outro professor que defende outra teoria. Agora eu fico pensando, né? Nós vou fazer um concurso, né, do PDE. Qual que é o tipo de linguagem, qual é a filosofia que nós temos hoje aqui que, né, de repente vai ser priorizada em uma prova? Gente, não é porque nós temos um governo, podemos chamar de um governo neoliberal, né, inclusive no estado do Paraná, não é porque nós temos muitas críticas, nós professores temos muitas críticas a esse governo, né? Eu não sei se todos vocês compartilham da mesma opinião, porque tem algumas pessoas que não, mas a maioria tem muitas críticas, né, com relação ao governo atualmente. Mas assim, nós temos que entender que as questões ligadas à educação, à prova, para começar essa conversa, a prova vai ser feita por uma empresa terceirizada, né, que não tem nada a ver, né, com a questão ideológica de governo. Então, o que vai cair na prova? Se eu tiver que uma hora escolher entre uma alternativa assim, que tem a ver com o contexto da escola, por exemplo, o que eu devo priorizar hoje? Eu devo priorizar esse tipo de educação do diretor da escola, que traz um formalista para a literatura, dizendo que um poema, a qualidade é analisada num plano cartesiano, porque já foi o Renan Descartes que começou com essa ideia do racionalismo, ou será que nós vamos adotar na educação atualmente um professor descolado, que é igual o professor Keating, né, que não é assim que se faz uma análise de um poema. Hoje em dia o mundo é muito vasto, tem um monte de outras coisas, tem que ver outras possibilidades, né? Falando aí desse filme, me lembrei agora do Sorriso da Mona Lisa. É muito isso também, o Sorriso da Mona Lisa, né? Então, gente, o que nós temos na educação hoje? É uma educação crítica, né? Por mais que tenha, de repente, uma política de governo que não possibilite isso, mas a política de Estado, né, que é o que rege a educação, é isso. Então, vai preparado para uma prova, pensa nessa criticidade, né? Pensa que essa ideia do formalismo, da tradição, é uma coisa que ficou no passado, que é antiquada, que hoje, né, aconteceram muitas revoluções, muitas coisas, pode ser que a gente nem concorde muito com as coisas que acontecem hoje, mas é o que nós temos, né? Então tem que ficar atento, né, quando for responder uma questão, escolher uma alternativa, assim, qual que é a tal. Aí surge, né, nesse contexto atual que a gente está falando, o sentido aberto, o sentido multissêmico. Todo mundo sabe que quando aparece semântica, semia, semantema, né, tem a ver com sentido, com significado, com sentido. E hoje, pós-estruturalismo, pós-formalismo, eu estou falando assim, da segunda metade do século XX para cá, o sentido do texto já não é mais fixo, não é determinado pelo eu, né? Porque tem um monte, além do leitor, ouvinte, ter também a ideologia dele, ter a intenção dele entender algumas coisas, também tem outras, tem o contexto, tem o momento em que é dito, enfim. Hoje, texto e sentido não pode mais ser entendido, né, de uma maneira fixa, ele é muito mais aberto. Atualmente, né, nós temos que entender que essa concepção que o Roman Jakobson colocou lá atrás, de emissor, mensagem, receptor, tem um monte de outras coisas que estão ali no canal, no código, na mensagem,
que tem sinais, tem gestos, tem desenho, tem um monte de outras possibilidades, né, que são esses diferentes estilos de linguagem, diferentes intencionalidades, diferentes contextos e, primordialmente, nessa questão, depois do Bakhtin, a preocupação com o outro, o leitor, o receptor também, né, vai se relacionar com o sentido do texto da maneira partindo, né, do ponto de vista, da história de vida dele. Então, a concepção que nós temos de texto, de linguagem hoje, né, é essa, que ela é muito mais aberta. Agora tem uma lista que... uma coisa que eu não falei para vocês viram que tem 40 e poucos slides aqui, né? Vocês não pensaram, nossa, como é que nós vamos fazer com 40 e poucos slides hoje em apenas 100 minutos? Gente, eu gostaria de comentar com vocês também que aquele material que eu preparei, que eu mandei já para vocês em PDF, é a base, sabe? É a base, assim, é um resumão. Aí eu tenho preparado, me dedicado bastante para preparar os slides, o máximo de pesquisa para colocar nos slides. Eu não vou trabalhar todos os slides aqui nesses nossos encontros, porque não daria tempo. Mas eu salvo os slides em PDF, inclusive, para ficar mais fácil. Se alguém quiser no formato apresentação, me pede depois, né? É melhor de eu ler no formato de apresentação, que eu mando para vocês esse formato de apresentação. Eu tenho salvado lá em PDF, porque eu acho que é mais fácil de rolar até no celular depois, né? Para dar uma revisada. E aqui, um monte de coisa que não dá tempo de falar, mas eu coloco nos slides e mando para vocês antes, né? Para poder também dar uma olhada. Então, aqui tem esses conceitos de linguística que a gente foi falando, né? Começando com o do Saussure, do estruturalismo. Um que a gente não falou aqui ainda, eu falei tanto do Bakhtin, né? Falei de Vygotsky, falamos do Foucault algumas vezes, e não tinha falado ainda do Chomsky, né? O Noam Chomsky, que é um intelectual vivo. Não sei se vocês conhecem o Chomsky, né? Dos Estados Unidos, veio para o Brasil já algumas vezes. Hoje eu estou muito para filme, né? Quem aí já assistiu O Capitão Fantástico? É um filme espetacular, né? É bem polêmico, um jeito diferente de um pai educar os filhos, num trailer, no trecho, e o Deus, né? O Deus deles é o Chomsky, né? Então, o Chomsky é um dos intelectuais vivos, assim, e que nessa linguística contemporânea, atual, que eu estou falando aqui para vocês, ele é um dos principais, né? Então, é um cara que tem muita ligação com a esquerda, né? O Chomsky tem uma ligação muito grande com a esquerda, com um pensamento crítico, com críticas ao liberalismo, ao neoliberalismo, críticas ao capitalismo. Então, a linguística gerativista, né, que o Noam Chomsky vai trazer, ela está muito pautada nesses princípios ideológicos, né, que aqui ele fala muito, né, buscando nas mesmas ideias dos anteriores dele ali, tipo Bakhtin, né, que os seres humanos usam a linguagem para se comunicar. E ele traz, assim, que existia uma ideia de competência linguística, né, que é a capacidade mental que todo ser tem de formular frases, de compreender palavras, né, e que assim existiria um falante e um ouvinte ideal, né, que é aquele que tem a competência de aprender, já é inato. Ele diz que existiu muito tempo essa ideia. Agora, nessa ideia, então, é como se todos os humanos possuíssem uma gramática internalizada. Existe, tipo, uma gramática universal internalizada e que proporciona com que a gente se comunique com as pessoas, né? Às vezes de uma maneira mais formal, outras vezes nem tanto, né? Mas a ideia dessa linguística gerativista, né, do Noam Chomsky, é entender justamente as transformações que foram acontecendo no decorrer da história da linguística para chegar até este momento aqui em que a gente está falando. Então, ele é uma pessoa bem crítica, né, no sentido mais à esquerda da palavra, né?
E aqui tem a linguística funcional, né? Nós temos aqui essa imagem aí, quem está tentando lembrar quem que ele é o Roman Jakobson, né, que está nessa imagem, a linguística funcional, que foi aquela primeira lá proposta, né, formalismo do Roman Jakobson, que vai dar aquela ideia que nós já conhecemos, que um eu tem a função de informar o outro uma determinada mensagem. Então, a linguística funcional, a função da linguagem, por isso que nós estudamos as funções da linguagem no Roman Jakobson. Tem, às vezes, que é a função emotiva, outras vezes apelativa. Então, isso que é a linguística funcional, vai estudar as funções da linguagem de acordo com qual dos elementos da comunicação que é priorizado. Não se preocupem tanto com isso, que a gente vai voltar a falar, porque está no tópico, né, funções da linguagem. E agora, a linguística sociocultural é bem mais moderna, depois ainda da socio-interacionista, depois da gerativista, né, é uma bem mais moderna essa sociocultural, que daí traz hoje o conceito de sociolinguística. Eu acho que aqui o grande capital, o grande negócio para entender a linguística sociocultural é aquela ideia que todo mundo defende de que eu não posso privar os estudantes de aprenderem a norma culta, a norma padrão da linguagem. Eu tenho que respeitar as variantes, eu tenho que respeitar o jeito que ele fala, tenho que respeitar a sua identidade, mas eu tenho que dar a oportunidade dele aprender também a linguagem culta, formal, porque é a linguagem de prestígio. Então, a sociocultural entende as variantes, entende as variações e entende que a linguagem formal padrão é uma de prestígio e que também precisa ser aprendida, né? E por isso que ela é ensinada na escola. E a pragmática bem no finzinho, gente. O último encontro, nós vamos falar bastante da pragmática. Aqui foi só, né, para colocar mais um slide mesmo para a gente entender. Bom, eu não consegui fazer a gestão do horário. Eu repito, pragmática, fiquem tranquilos que a gente vai voltar a falar dela. Tá lá no tópico, né? Inclusive, deixa eu me lembrar lá o que era pragmática e morfossemântica, se eu não me engano, que tem um tópico que se chama pragmática e morfossemântica, que a gente vai ter que retomar isso lá no nosso último encontro. E a semana que vem a gente vai falar de gramática, né? E aí, no último encontro, a gente vai falar dessas outras, eu vou chamar de temas transversais, que é os que sobraram aqui. Variação linguística, pragmática, morfossemântica, figuras de linguagem, que a gente não falou ainda, né? Vai ficar tudo para aquele último encontro lá. Bom, depois da pragmática tem aqui a teoria do discurso, que a gente já falou um pouco, né, sobre a análise do discurso, e a psicolinguística, né, que é mais uma vertente, né, de estudos linguísticos, e que quando aparece aqui, né, o psíquico, a gente sabe que já tem a ver também com a mente, com a memória, e aqui, nesse caso, né, principalmente tem muito mais estudos com relação à aquisição da linguagem, né, especialmente com crianças, então tem muito a ver, deixa eu lembrar, qual que é com Jean Piaget na educação, inclusive, né, essa daqui. Deixa eu só passar aqui, que eu queria passar rapidão para vocês, né, a gestão do tempo, vai dar tempo da gente fazer as questões hoje, será ou não? Estrutura, coesão, coerência e progressão. Olha só, estou meia hora atrasado. Era para eu estar... Aqui eu coloquei ali 8h30, que eu pretendia ter falado tudo que eu falei em meia hora a menos que isso. Bom, aqui, vamos tentar... gente, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu fale aqui desses próximos slides, que é a parte teórica, ou vocês querem fazer a resolução dos exercícios que eu coloquei lá no final? Porque eu previ os 10 minutos finais a resolução dos exercícios. Só que a resolução dos exercícios que estão no final do slide, eu já deixei com gabarito, né? Vocês viram lá que aqueles que eram mais difíceis, ou mais fácil, eu nem coloquei o gabarito. O que eu deixei lá no final, os que eram mais difíceis, eu coloquei o gabarito no slide subsequente e a explicação também do porquê que as outras alternativas estavam erradas. Então, se
A prof, quem que foi? A prof. Berenice falou que prefere que eu continue por aqui pela teoria. Pode ser então, gente? Continua com os slides na sequência? Daí, se vocês tiverem alguma coisa lá, né, dos exercícios, eu repito, tá? Tem o slide que tem o exercício, no slide subsequente já tem o gabarito comentado, né? Por que as outras alternativas estão erradas. Se não der tempo da gente fazer, depois dá para dar uma olhada. Bom, esse tema aqui, de estrutura, coesão, coerência e progressão textuais, e os fundamentos da análise textual, é um negócio que a gente trabalha desde o ensino fundamental, só que trabalha de uma maneira bem superficial, né, de acordo com o nível dos estudantes. Quando cai na prova, isso daqui é muito mais pegadinha, muito mais difícil, né? Então, a análise textual é um campo da linguística, que a gente está chamando de linguística textual, mas é um campo da literatura também, que busca estudar os textos. Posso voltar novamente na nossa brincadeira de polarização? Então, olha só, tem aqui o professor Keating de novo, eu posso ter uma teoria de análise de texto mais contemporânea, mais moderna, e que busque que o leitor desse texto também participe do significado, participe do sentido dele, que é a chamada estética da recepção, de receber o texto e também dar o meu parecer, o meu ponto de vista. Ou eu posso fazer uma análise de um sistema mais antigo, mais antiquado até, que é analisar apenas a forma como ele foi escrito e valorizar muito mais isso. Olha, nós falamos na semana passada dos estilos de literatura, vocês lembram que tem uma estética literária, tem um movimento literário que se preocupa só com a forma, né, que é o parnasianismo do final do século XIX, e vem até comecinho do século XX, na verdade, né, o parnasianismo do Olavo Bilac, do Raimundo Corrêa, é um tipo de literatura, por exemplo, que não há muita preocupação com o leitor, não há preocupação com o conteúdo, a preocupação é com a forma, fazer um verso bonito, com uma rima rica, toda cheia de floreio, né, mas que não vai ter muita preocupação com quem vai ler. Esse, então, é um conceito, né, uma possibilidade de leitura. A outra, né, já é desculpe o personalismo aqui, eu falei tanto de eu, de individualismo, capitalismo e tal aqui, né, coloquei uma foto perguntando aqui o que é texto. Eu gosto muito de, no primeiro dia de aula de todas as séries, perguntar para os estudantes o que é um texto. E olha, a maioria, né, vai dizer que é um conjunto de palavras. É entendido, na maioria das pessoas, como um conjunto de palavras, né? E, num segundo lugar, texto está associado à história. Não sei por que, em que lugar que aconteceu. Então, o texto é entendido como contar uma história. Isso que é um texto. E muito raramente, alguém vai associar texto a um ato de comunicação, mas é muito ligado à questão escrita. Deixa eu falar mais uma questão ainda do filme. Quando o professor Keating manda os estudantes rasgarem aquela página do livro, e rasgar o capítulo inteiro do livro, o aluno ali que é o mais formalzinho, o mais puxa-saco, o mais CDF da estrutura da escola, que não está querendo rasgar, né? Esse ali tem uma outra questão assim que me remete. Vocês já ouviram falar na tal da sacralidade da escrita? O texto escrito, talvez porque foi, né, a Bíblia Sagrada, né, foi o texto escrito mais divulgado lá até fins da Idade Média, né? Depois da invenção do Gutenberg, mesmo na Idade Moderna, e aí o texto escrito ganhou um ar de sacro, né? De sacralidade. E é por isso que muitas pessoas, quando você pergunta o que é um texto, a pessoa vai associar automaticamente a alguma coisa escrita, a palavras, a frases, né? E não vai associar o texto como uma unidade de significação. Algo que faça sentido é um texto, né? Algo que comunique é um texto. E por isso, né, que o texto, sendo um todo significativo, ou uma unidade de significação, que pode ser entendido também
né, como uma unidade que faz parte do todo, ou como um todo significativo, o importante é lembrar que é algo que faça sentido. Eu brinco com o Joãozinho no primeiro dia de aula, quando eu pergunto, o que é um texto? E ele fala assim, é um conjunto de palavras. Aí eu escrevo um conjunto de palavras no quadro, todas desordenadas, e pergunto, isso aqui é um texto? É um conjunto de palavras, né? Aí ele vai ver que não é um texto, porque não é só um conjunto de palavras, precisa ser organizada, né? Um conjunto de palavras organizado, que faça sentido, que tenha significação. Então, isso é o texto. O texto está muito ligado ao sentido. E as duas facetas do texto que nós trabalhamos muito na escola, que é a coesão e a coerência, né? A coesão, ó, tô falando aí, professores de português, vocês gostam pra caramba disso, todos nós gostamos, né, de coesão, eu não vou ficar insistindo. Só aquelas nomenclaturas, coesão referencial, né, anafórica, catafórica, né, vocês lembram desses termos, né? Anáfora, quando faz referência a algo que foi citado antes do texto. Catáfora, do cata, que projeta para frente. Então, recursos de coesão textual são essas palavras, né, referenciais, anafóricas ou catafóricas, e essas palavras referenciais podem ser pronomes, podem ser sinônimos, né, que fazem referência a algo que veio ou que vai vir ainda no texto, as conjunções, que são os conectivos, os advérbios, a elipse, né, que é um recurso de coesão textual, omitir, né, não repetir coisas que já foram escritas anteriormente, pode ser facilmente subentendida. Uma das coisas que não está aqui é a ordem das palavras, né? É um elemento de coesão muito importante, a ordem das palavras, né? Também é um elemento de coesão textual bem bacana. Eu coloquei aqui um exemplo, desculpe a idade, gente, é o melhor exemplo que eu criei na minha vida até hoje para uma prova. Isso aqui apareceu na revista Isto É, o tempo que existia a revista impressa, na revista Isto É, no começo, eu não lembro que ano que foi que o Ronaldinho se casou com a Daniela Sicarelli, vocês devem lembrar disso, né? Estou revelando a minha idade. O Ronaldinho Gaúcho casou várias vezes, mas uma vez ele casou com a Daniela Sicarelli, ficaram bem pouco tempo casados, e saiu essa notícia na revista Isso É, naquela partezinha de fofocas, assim, a semana. Esse trecho aqui, ó. Ele até pediu para que o Gil compusesse uma música para o casamento, mas ele não teve tempo de compô-la. Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, justificando sua ausência no casamento de Ronaldinho com Sicarelli. Eu gosto muito desse trecho, primeiro porque nós temos o pronome ele, pronome pessoal do caso reto, masculino, singular, ele, sendo usado duas vezes, mas com referencial diferente. Vocês viram, ó? Ele até pediu para que o Gil compusesse uma música. Esse ele aqui é quem? O Ronaldinho, certo? E aqui, como o Ronaldinho não foi citado no texto ainda, o Ronaldinho só vai ser citado depois, lá no parênteses, esse ele, então, é um elemento de coesão referencial catafórico, né? Porque ele projeta para frente o ele. Então, essa é uma catáfora. Ele é o referencial do Ronaldinho aqui. Até pediu para que o Gil compusesse uma música para o casamento, mas ele não teve tempo. Agora é um ele anafórico, né, que está fazendo uma anáfora retomando o Gil. Então, o mesmo pronome, né, sendo usado com dois referenciais diferentes e também um anafórico e outro catafórico. Ele não teve tempo de compô-la. E aí aparece o pronome caso oblíquo, né, de terceira pessoa, o a, aqui, que é referente à música, que também é anafórico, porque a música já foi citada anteriormente. Beleza? Então, ó, a ideia aqui é bem bacaninha, né, do compor lá. E aí, a parte do entre parênteses eu acho magistral. Ó, Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, justificando sua ausência no casamento de Ronaldinho com Sicarelli. Eu sublinhei o sua, que nós temos um pronome pronome possessivo dessa vez, né? Mas veja que é um pronome possessivo de terceira pessoa, no singular. E agora eu pergunto para vocês, qual que é o referencial dele? É o Gilberto Gil ou é a Flora Gil? Ó, Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, justificando sua ausência no casamento de Ronaldinho e Sicarelli. Esse sua, refere-se a Flora ou refere-se ao Gilberto, né? É o tal da ambiguidade aí, né? Que o pronome sua causa muito.
Então, se eu for entender sintaticamente, o esposa de Gilberto Gil está entre vírgulas, é um aposto, né? Aquele aposto que diz quem é a Flora Gil. Então, Flora Gil, justificando sua ausência, ela estaria justificando a ausência dela mesma, né? Da Flora Gil. Se eu for falar gramaticalmente, né, a frase. Agora, não posso interpretar só gramaticalmente. Gente, quem era Flora Gil no contexto todo que estava sendo falado que o Gil foi convidado para o casamento para compor uma música, mas não pôde, não teve tempo de compô-la. Então, é bem provável, eu acho que a Flora Gil estava justificando a ausência do marido dela, do Gilberto Gil. E aí há um erro de redação aqui, né, na revista, né, porque colocando essa vírgula ali, né, teria que se escrever de uma maneira diferente. Mas bem legal, né, só para a gente brincar, como que a coesão textual, dá para fazer bastante brincadeiras, bastante coisas com ela. E a respeito da coerência, a coerência tem a ver com o sentido, né, a consistência temática, a concordância entre as ideias. Hoje em dia, muito a coerência com o mundo, né, em que está escrito. Aqui eu escolhi um poema. Eu não sei de quem é a autoria, eu decorei isso uma vez e eu gosto muito de usar, para mostrar que, uma sequência de artigo e substantivo. É artigo e substantivo, não tem elementos de coesão, tipo conectivos, não tem advérbios, né? Só pronome substantivo. Mas mesmo assim, esse texto tem coerência. Por que ele tem coerência? Porque a coesão dele se dá pela ordem em que as palavras foram colocadas, né? E pelo campo semântico, que todas elas fazem parte do campo semântico show. Então, nós temos o cartaz, a vontade, o pai, o dinheiro, o ingresso, a expectativa, o dia, a ida, o êxtase, o fim, a volta, o vazio. Então, seria um bom exemplo de texto que, na teoria, não tem coesão, né? Porque ele não tem elementos de coesão. Mas ele sim, ele tem coesão. Se ele tem coerência, é porque ele tem coesão. E onde que está a coesão dele? Na organização das palavras, a ordem em que elas foram colocadas e o campo semântico, que todas elas estão ligadas à palavra show, né? É do mesmo campo de semântico de show. Então, por isso que dá para entender. É um exemplo aí de texto. Bom, intertextualidade, mais uma daquelas coisas que vocês trabalham aos montes, né? A relação que existe entre textos. Eu só gostaria de lembrar as questões, assim, de intertextualidade intencional e não intencional, que não está aqui, por exemplo. Muitas vezes, um autor pode nem ter a intenção, né, de fazer referência a algum outro, e aí ele é acusado de plágio, muitas vezes, né? Mas então tem a intertextualidade intencional, tem a não intencional. Quando é intencional, tem citação direta, tem alusão, tem a paródia, né? Tem o hibridismo de gêneros, que a gente faz um gênero com base em outro. Enfim, intertextualidade, né, é um termo bem legal que a gente estuda um monte, que é essa relação entre textos. E enunciação e contexto, né? Nós estamos falando de linguística textual nessa concepção moderna, contemporânea, da teoria da enunciação, de entender que não há mais, então, eu entender o enunciador, que é o emissor, como primordial, o dono da palavra, e o enunciatário, aquele ser passivo. Hoje a gente entende de maneira diferente. O contexto, inclusive, né? O que é o contexto? O lugar, a época, as referências que a pessoa tem, tanto de quem fala quanto de quem escuta. Então, o contexto é importante, porque às vezes um autor tem um contexto, mas o leitor vai ter outro, né? Aqui nós temos as funções e propósitos do texto. Vamos repetir isso, né? Não se preocupe que a gente vai falar nas funções da linguagem, aí a gente vai falar também da função do texto. Mas pensando em literatura, né, tem alguns que acham que o texto tem uma função estética, pensando de uma maneira mais objetiva, tem a gente falando dos textos mais objetivos, né? Mais informativo, persuasivo. Gente, eu estava esquecendo, deixa eu colocar aqui no chat para vocês o link do
da avaliação desse encontro aqui de hoje. Eu não sei se eu coloquei, se eu deixei disponível lá. Tentem abrir, deixa eu ver lá se eu consegui, se eu fiz certinho. Tá, acho que tá para todo mundo fazer, sim. Tá, tranquilo. Só colocar aqui o link para vocês, né, no chat, para daí, se vocês puderem fazer a avaliação, apesar de eu demorar um pouco, né, demorando a reuniãozinha, mas acho que não passei muito do tempo. Estou correndo aqui, né, porque já estouramos o tempo. Análise semântica. Gente, todo mundo lembra o que é sentido denotativo, conotativo, né? Denotativo de dicionário, de real, conotativo de figurado. Então, a análise semântica é entender, principalmente o conotativo, que daí vai entrar as figuras de linguagem que nós vamos estudar na próxima ocasião, né? Entra aí também o conceito de ambiguidade, ambo, de dois sentidos. Nós falamos hoje muito da leitura crítica e da leitura reflexiva, que hoje em dia, né, nós estamos lendo, e enquanto leitor temos uma importância muito grande no texto. A gente tem que identificar falácias, pressupostos, mentiras, né, coisas ideológicas que não, de repente, são reais. Então, hoje, nós fazermos uma leitura crítica e reflexiva é isso, é ler, como diria o Bakhtin, o que está dito e o que não está dito. Vocês já viram essa fala do Bakhtin? O dito e o não dito? Então, a gente precisa ler hoje o dito e o não dito. Mas eu vou deixar uma ponte, né, para uma próxima ocasião que a gente vai falar disso. Voltaremos a falar de uma porção de coisas aqui que só pincelamos hoje no último encontro. Né? Semana que vem eu vou priorizar a gramática e aí a gente vai amadurecendo algumas ideias que surgiram nesse encontro de hoje. E lá no último, na quarta reunião, a gente fala mais um pouco, né, de linguística textual e de alguns temas que eu estou chamando de temas transversais, porque eles são transversais, eles passam pela literatura, passam pela linguística e passam pela gramática. Então, eu estou deixando esses, assim, mais para os finalmente. Gente, eu coloquei o link aqui, daí se vocês puderem fazer, né, a avaliação, deixa aí para mim as dicas, o que acharam e o que preferem, né, que faça mais no próximo encontro. Aí, os próximos slides são os dos exercícios, então, né? Esse primeiro aqui não tem gabarito, mas o gabarito é a letra B, né? Porque o portanto, o sentido de portanto, que é uma conclusão, aqui é o dessarte. Uma palavra que a gente não usa nunca na vida, né? Dessarte, né? Que é o mesmo sentido de portanto. Ou todavia, nós sabemos que é uma adversidade, outro sim, é tipo uma ideia de acréscimo, outro sim, o porquanto é aquela ideia de causa, né? E de explicação. Então, aqui o gabarito é o dessarte. As outras, vocês vão ter, né, os gabaritos, todas elas. Ó, a 16 tem aqui a questão e aqui tem o gabarito e a explicação. A 17 tem aqui a questão, aqui tem o gabarito e a explicação. A 19 é a mesma coisa, né? Essas questões que eu coloquei são questões que caíram na última prova e que, na minha interpretação, na minha associação, tem a ver com o conteúdo que a gente falou hoje. Gente, valeu por horas, agradeço imensamente a paciência de vocês, né, que eu acho que não deve ser fácil nessa época do ano, com um monte de trabalho, um monte de coisa que tem para fazer, né, vocês deixarem aí 110 minutos, né, para ficar ouvindo alguém falando aqui o tempo inteiro. Espero que tenha me feito compreender, né. E se vocês precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade. Manda mensagem no meu WhatsApp, manda mensagem no grupo, tá? Não se preocupe. Se eu conseguir fazer algo mais durante a semana, um podcast, um mapa mental de alguma coisa, eu vou alimentando, colocando ali no grupo de WhatsApp nosso. Beleza? Eu vou parar a gravação e agradeço a presença de vocês. Para a gravação, e daí se alguém tiver alguma questão para queira falar depois, a gente fica mais um pouquinho aí para esclarecer. Certo, obrigado, prof.